Hoje, então, nós estamos batendo um papo com a Sandra Ramos e um prazer muito grande, né? Te ver novamente ali, a gente bater um Uhum. papo. Faz quantos anos que a gente trabalhou no governo num programa chamado Somando Verde, que hoje é a tua empresa, né? Isso, isso. Foi E em aí, ó. ou 91 ou 92. Eu acho que eu fui uma das suas primeiras, fui aluna de uma das suas primeiras turmas. Você Era estava em Gisna Lousa Campinas ainda? ainda? Eu devia ter procurado, depois eu procuro para falar que ano que você fez o curso aí. É. Eu, Mas, então, era a época do Gisna Lousa ainda, né? sim, da régua paralela, aí você me deu a sua. Quando acabou esse programa, você me deu sua trópica, um monte de escalímetro, réguas. Aí um dia te encontrei alguns anos depois, fui lá pedir orientação. Você falou para mim, eu não sei o que aconteceu, minha trópica sumiu. Eu fui na minha casa, você me deu com dedicatório e tudo. Ah, é? É, E aí foi assim que eu comecei nessa área, mas não era a minha intenção fazer paisagismo. É, Entendi, entendi. eu tinha, ah, Legal. eu tinha assim, vamos começar mesmo, né? Bater papo aqui, Vamos, ó. vamos. Essa aqui é a Martina, Pessoal, bem-vindo, tá? bem-vindo. Vamos bater um papo hoje bem bacana. Esse é o Augusto. É Augusta, vou, essa é a vou Martina. vou E falar nós Gustavo, vamos tá bom? conversar Que é com o a jeito que eu conheço Sandra. ele. Oi? Vou chamar ele de Gustavo, eu não consigo falar Gustavo, desde aquela época a gente chamava Gustavo, pode ficar assim? Pois é. Pode. Pode, né? Mais Claro. A, abrasileirado, a Evelyn também chamava assim, né? né? Não sei se lembra da Evelyn. Evelyn. Não, tinha Evelyn fez estágio também, fez curso aqui, depois fez estágio com o Augusto no escritório de São Paulo. Né? lá no DAE, Mas não era. Oi? lá no DAE, no Departamento de Águas e Energia Elétrica? Lá, Sim. Somando Verde, é. É. Eu fui dar uma palestra na Semana da Agronomia em Taubaté. Aí, de repente, a Evelyn, que é uma muçulmana, né? Hum, Ela pediu estágio. E então não foi dessa época, então. não, Se foi em 91 a gente abriu praticamente a empresa, né? O Centro 91 a Paisagístico. gente começou em setembro de 91, né? Então, o primeiro curso começou em setembro de 91. A gente abriu a empresa, acho que em agosto, né? Acho que foi. É. Agosto, por aí, mas em setembro já foi a primeira turma, e né? quando que acabou ali no DAE, o programa Somando Verde? O Gustav saiu do DAE 2 anos depois. Foi 90. Não, 95 você, o Gustav saiu do DAE, porque quando a gente abriu a empresa, fui eu que abri, né? É, E aí os cursos eram organizados de sábado e domingo, que aí a gente foi criando, foi fazendo, e aí em 95 o Gustav saiu naqueles pacotes, né? Era quando o governo Mário Covas, né, entrou com aquela coisa de demissão voluntária, ali eu fui o primeiro da fila. eu lembro que você E era entrava um bom no negócio. escritório, aliás, você entrava no elevador, aparecia aqueles funcionários que chegavam de 4 em 4 anos, quando eles saíam do elevador, o Gustavo fazia me É divertia. bem assim. É. Mas aí, conta a sua história para a gente, como é que foi esse desafio de começar na agronomia? Você fez Pois é. agronomia onde? Eu fiz no sul de Minas, em Machado, uma faculdade pequena, Ah, verdade. particular, muito legal, porque a gente tinha muito contato com os professores, como era 500 alunos só, então eu ia na casa do professor. E foi a primeira turma de 5 anos que tinha a matéria de paisagismo. Então, meus Nossa, amigos, que até hoje, né, o Jarrão até hoje é meu amigo, ele falava assim, não é possível que meu pai está pagando faculdade para eu aprender a mexer com samambaia. E eu falava assim, caramba, eu também não quero fazer engenharia para aprender a mexer com samambaia. Então, não era uma coisa que dava aquele desafio, né? Porque a agronomia já foi um desafio para mim. Eu sou de por São ser Paulo. mulher ou não?
Por Oi? ser mulher ou por ser mulher? Também, mas por morar em São Paulo, a gente tinha uma vida, nós duas, né, Silvia? Nós somos bem mimadas, entendeu? Eu tinha carro, eu tinha, meu pai tinha tudo em casa, eu não conhecia um pé de alface. Só que aí eu fui lá na época de terceiro ano, aquela coisa, tudo que eu olhava daquele livrinho, Guia do Estudante, tudo eu gostava. Assim, se tinha 88 profissões, acho que tinha umas 25 que eu queria fazer. Falei, tá difícil. Aí, um dia, na casa da minha avó, dois tios que eu amo, um deles já não vive mais, falaram assim, essas duas vão sofrer muito, porque elas são muito mimadas. Eu falei, opa, então, deixa eu raspar os olhos aqui, como diz o mineiro, deixa eu achar alguma coisa para fazer para sair da zona de conforto, né? Antes quebrar a cara. Sim. E meu pai sempre foi bastante rígido com a gente, com a escola, e isso ajudou muito nós duas, porque é um desafio, fazia a gente tirar a melhor nota que tinha, não era a melhor nota da sala, era a melhor nota que existia, entendeu? É. Então, a gente sempre foi muito boa aluna, a Silvia mesmo começou a dar aula com 14 anos, e Nossa, de inglês. E aí eu procurei a única forma que eu tinha de sair dessa zona de conforto, que era fazer uma faculdade que não tivesse em São Paulo. E entrei em algumas, entrei em Taubaté, mas eu preferi sul de Minas porque era totalmente diferente, porque eu estava indo muito lá para Muzambinho, para a casa de uma amiga minha, e fui para lá. E aí, uma vez, eu lembro que eu cheguei na casa do professor de paisagismo. Eu vi um projeto dele em cima, assim, no quadro, de papel vegetal pintado por trás. Você já viu isso, Gustavo? Que fazia assim. Opa, a gente começou assim. É, ficava parecendo uma renda. Eu falei, mas nunca que eu vou dar um projeto meu para o cliente. Eu vendo para ele e compro de volta depois da obra. Aí foi assim. Só que lá, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu não conhecia nada, nada, nada. Eles faziam aquelas piadinhas, sabe? Passa um NPK nessa cabeça aí para ver se cresce cabelo. Eu não sabia o que era NPK. Falei, deve ser um shampoo bem bom, né? Porque para o cara receitar. Então, eu fiquei calada há 5 anos, e eu sou uma pessoa que gosta de conversar, e o pessoal sempre tira sarro, que diz que eu falo muito, mas ali na faculdade eu não abria a boca, porque era gozação, era paulistinha, eu não sabia nada, mas estudei, me virei, e quando eu me formei, o meu professor de fruticultura queria que eu fosse com ele para Lavras para fazer a pós-graduação. E eu queria bovinos, achei que era fácil. E aí ele falou, não, você não vai conseguir nessa área, você vai competir com veterinário, com zootecnista, você é mulher, aí sim entrou essa história, não vai dar certo. E eu tive que voltar para São Paulo. Aí foi difícil, porque não tinha nada, né, de link, eu não conhecia ninguém, eu falei, agora acabou, vou ficar por aqui mesmo, foi 5 anos perdido, meu pai é advogado, falei, vou acabar assumindo o escritório dele e fazendo outra faculdade. E aí eu comecei a assistir Globo Rural, pegar tudo quanto era folhetinho, ia em tudo quanto era curso, tudo quanto era encontro de café, cismei que eu ia produzir rã, numas caixinhas de plástico, vocês já viram isso? Coitadinha das bichinhas, ficava nas caixinhas de plástico com uma coisinha assim, uma peneira trepidando para elas comerem a ração, levava elas dentro de um tubo. Aí falei, não, também não vai dar certo. Aí, depois de um tempo, eu fui para o norte de Minas para trabalhar com um projeto agropecuário. Com um colega meu, fiquei 6 meses lá, aprendi a fazer isso. E quando eu voltei com essa bagagem. Aí pronto, já comecei a entrar na área, né? Ali, quando eu voltei para São Paulo, vi um anúncio de uma fazenda em Paranatinga, no Mato Grosso, para trabalhar, assim, como eles diziam, com a perfumaria. Só o paisagismo, a hortinha orgânica, porque tinha um agrônomo que era responsável pelo gado, que era a produção principal lá, né?
Era uma fazenda de gado. E aí fiquei 6 meses. Cheguei lá, o diretor da fazenda, era um diretor de uma empresa em São Paulo que tinha essa fazenda lá. Falou, sua primeira função é plantar esse caminhão de planta que tem aí. Era uma aula de fitossanidade, de A a Z, tinha praga e doença de tudo quanto era letra. Eu falei, Jesus, sorte que aqui é grande, vai ter inimigo natural, porque eu vou acabar com o paisagismo dessa fazenda. Aí plantei lá, fiz uma hortinha orgânica, difícil, né, do pessoal aceitar, porque eles estão acostumados com veneno. Eu falava, senhor Antônio, o senhor não pode pôr veneno, porque faz mal. Ele falou, eu mexo com a mão assim, ó. Eu já fiquei, foi 40 dias no hospital e eu não morri até hoje. Eu falei, mas uma hora o senhor consegue, vai testando. É mesmo, era muito normal, né? Eles colocavam a mão assim naqueles coisas enormes de pulverizar, né? Eu tenho essa memória de infância também. Pois é. Isso, com Não tinha uma noção mas um do pauzinho perigo, né? curto, né? Aí molhava a mão e limpava na roupa. Sem IPI nenhum, verdade. Então. E aí lá eu fiquei 6 meses também, e quando eu voltei, eles me chamaram para fazer um projeto de investimento. Como eu fiquei 6 meses dentro da fazenda, cada vez que eu falava, eu quero ir para... Era 400 quilômetros de Cuiabá. Eu quero ir comprar shampoo. Aí eles, para quê, pardal? Me chamaram de pardal, que é o passarinho de cidade, né? Fica aí, pardal, a gente traz o shampoo para você. Eu falei, não, eu quero ir lá, não estou presa, eu não estou fichada, eu estou registrada, eu quero ir para a cidade. Aí foi uma vez só, com 4 meses lá, que eu estava lá, e com 6 meses acabou o meu trabalho, eu voltei para São Paulo. Aí, de novo, né, o dilema, aí fiz esse projeto, era um projeto enorme, 1.100.000 reais, e eu ganhei um bom dinheiro. Aí eu comprei um carro, eu já tinha o dinheiro dos 6 meses que eu estava internada na fazenda, comecei a fazer curso, de tudo quanto era jeito. Meu pai falava assim, eu não parava uma noite em casa, era curso, era palestra, fiz SPAD, EPP, luminoteca, irrigação, tudo. Aí encontrei o curso do Gustavo, vim até Campinas, né? Vocês moravam aqui, acho que a minha foi a última inscrição, fui lá no apartamento de vocês para fazer o pagamento. Fiquei... Eu nem lembro mais disso. Eu lembro, sabe por quê? No curso o pessoal falava como que é a casa deles e queria que fosse Eu falei, deve ter um jardim. Deve ter um jardim enorme, né? Não sei o que. A gente morava num apartamentinho. É verdade. O apartamento tinha os vasos, era lindo, mas lá embaixo, né? Igual o meu condomínio aqui, o pessoal não escuta muito, santo de casa, né? Então, aí eu fiz o curso e colei em vocês. Até a Martina, coitada, ela aparecia lá e eu estava perto. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Gustavo, arruma alguma coisa para mim. Aí você falou, tem um estágio lá em São Paulo, no DAE, mas é sem remuneração, porque é um órgão público e tal. E eu falei, não tinha como remunerar estagiário, não tinha verba para isso e tal. E eu fiquei 1 ano, os estágios teus eram de 3 meses, mas eu ia, aí quando eu estava meio descapitalizada, eu saía, ia trabalhar um pouco com eventos, que era o que eu fazia nas férias, como hostess, aquelas coisas de profissionais do ano, um monte de coisa assim, juntava dinheiro, voltava, trabalhava em bar à noite, quinta, sexta e sábado, desse pessoal, dessa agência de publicidade, e fazia o estágio. Nossa, foi maravilhoso, né? Meu pai tinha uma garagem lá no Fórum João Mendes, então eu punha o carro lá, saía de noite, uma vez as meninas me puxaram os cabelos lá tentaram me roubar, né? Do lado da Praça da Sé, puxaram meu cabelo, me puxaram acho que uns 50 metros, aí a polícia, deixa a menina, deixa a menina. Aí eu falei, ainda bem que a polícia apareceu lá, pô, você só estraga o negócio da gente. Aí me largaram lá, eu fui para casa puxando tufo de cabelo assim que elas tinham arrancado. Meu Deus, que história. E aí, ali eu aprendi a fazer textos. Você falava para mim assim, faz uma revisão para mim da Caliandra. Só falava isso. E naquela época não tinha Google, né?
Tinha que ir lá, eu ia até Não, na os vi. secretaria de Não meio tinha ambiente. nada. Tinha trópica, tinha exótica e E só, praticamente nada, né? e a trópica Não, em inglês, né? É, é, Né? inglês, é. e o que que eu fazia na época? Fotografava plantas, né? E depois eu ia para o Instituto Agronômico conversar com o doutor Hermes. Eu ia, sei lá, eu estava tocando ainda o Parque Ecológico Tietê, né? Que era uma parte ali do projeto do Burle Marx, né? Sim. Então, muitas vezes fui lá para a chácara dele perguntar que planta que era, que não sei o que lá. Aí eu tirava a foto e pedi para Fichas, né? fazer uma ficha assim, né? Fazer uma ficha onde é que eu colocava a foto, depois aqui o nome científico, família, não sei o que lá, quando floresce, quando frutifica e tal. Essa foi a minha fonte de consulta, né? Porque livro a gente não tinha, né, Sandra? Não tinha Não nada. tinha, não Até tinha criar a livro. lista de planta, né? Foi assim que a lista de planta que a gente usa no curso até hoje foi criada dessa forma, pegando esses conteúdos todos que ele É. foi pesquisando e formando, né? Então, Isso, e eu, mas é nossa, legal. usei muito a apostila do Gustavo, usei, porque tinha espaçamento. Aí, quando você não conhece, né, você põe o espaçamento lá, coloca na área, depois que você vai conhecer a planta, né? Pois é. Para calcular a quantidade, né? Isso, e aí eu desenhava, tinha uma moça que fazia estágio comigo, que o pai dela era um japonês produtor de poinsettia. Você lembra, Gustavo? Depois teve outros, né? Porque eu fui e voltei tantas vezes. Era uma Nossa, como é que chama? Era japonesinha. uma japonesa, Isso. Mari Isso, Mari Takebayashi, não é? Takebayashi. É, Para recuperar esse contato aí. Olha eu aí, ó. sei porque depois eu comecei quando eu mudei para Campinas, acaba que eu vou pular uma partinha, depois eu volto. Quando eu mudei para Campinas, eu comecei a trazer os produtos da Eucatex, o Peters, o Osmocote, que era da Scotts, e que hoje acho que é a Forte que a Produquímica, Jardim. né? Que Uhum. está que tá comercializando. E eu trazia umas amostras assim de meio quilo. Aquilo, gente, é 1 grama por litro. Aí eu dava para a japonesada toda, lá, aqui no Ceasa de Campinas, e aí fui conhecendo tudo quando foi produtor, né? Assim, dando as amostras e depois vendendo o produto. Bom, mas aí fiquei lá com você 1 ano no estágio e você falava para mim, faz uma revisão, por exemplo, da caliandra, que eu acho que foi a primeira. Aí fiz lá, nome científico, porte, florescimento, né, época de florescimento, cor, como que é a forma de produção de muda, e entregava aquele texto técnico para ele. Aí ele falava, agora eu vou pôr em linguagem de dona de casa. E escrevia o, o artigo lá na revista Natureza e punha Gustavo Winters e Sandra Ramos. Então, foram 12 Ai, dá artigos. para você assinar junto, que legal. É, Você foram teve a revista Natureza também na época? É o que ela acabou de falar. Ah, tá. 12 artigos você fez com o meu nome, que eu fiz esse Uhum. levantamento e você colocou junto. Tem aí até hoje as revistas. Ai, que Ah, que legal. legal. Devia ter digitalizado para colocar aqui. Aí acabou, né? Acabou o estágio, eu falei, tô desempregada de novo, apesar de não ter remuneração, mas eu Remunerada. adorava aquilo, porque eu aprendi a desenhar. E Aprendeu a fazer o projeto como agrônoma? naquela época não podia assinar, né? Desenho? Fazia Não, desenho, mas como agrônoma não podia assinar porque o arquiteto estava no CREA, né? sim, Aí o sim. Oswaldo, cadê o Oswaldo? Está aí? O Oswaldo, Ainda não entrou, não. daqui a pouco ele O chega. pessoal É, deve estar no trânsito ou ele está debaixo d'água. Coitado, verdade. Será que choveu muito hoje lá? Aí o Oswaldo um dia falou para mim, assina para mim um projeto de paisagismo. Eu falei, não posso. Como não pode? Eu falei, não posso, o CREA não deixa. Não, mas você não vai brigar lá, eles estão abrindo o CAL. Resolve lá, caramba. Eu falei, verdade. Aí pus uma carta lá. Pô, eu tinha tantos cursos de paisagismo, né? Já estava, isso eu já tinha, sei lá, 10 anos de atuação. Aí eu coloquei lá uma carta e falei, quer dizer, então, que o CREA não vai mais atuar na parte de
de paisagismo, só na parte de execução de obra, porque o profissional que era habilitado saiu e abriu o CAL. Então, nós não temos mais esse mercado. Aí eles me deram uma declaração e me autorizaram, e eu assinei. Legal. Depois nunca mais tive Na problema. regulamentação da sua profissão de agrônomo, está escrito ali paisagismo. Não, isso hoje, mas na época já era assim. Já, sim, Era sim, só a sim. implantação, Gustavo, era só a Acontece. implantação. Não era projeto, não podia. Projeto não podia, só a execução que podia no começo. Hoje Projeto era pode. Por isso arquiteto. por Né? isso que os arquitetos saíram do CREA, né? E montaram o CAL, vamos dizer, porque a treta estava ali entre agrônomo e arquiteto, né? E aí eles saíram fora. Mas você está praticando artes de paisagista, uma profissão que ainda nem existe no Pois Brasil, né? é. É, lá fora, o paisagista é chamado de architect landscaper. Uhum. Aqui a gente tem a palavra paisagista. Lá fora, caiu o fone. É. Lá fora, o bombeiro ele é chamado de fireman. Aqui a gente não chama de homem do fogo, né? O sapateiro é shoemaker. A gente não fala fazedor de sapato. Então, os arquitetos achavam que só eles podiam fazer, na verdade, o paisagismo, né? Mas na regulamentação da profissão do agrônomo já estava escrito ali a palavra mágica, paisagismo, né? Sim. Mas, enfim, essa treta É continua. uma longa conversa. Hoje tem agrônomo multando arquiteto, arquiteto multando agrônomo e os dois multando todo mundo por exercício ilegal da profissão que nem existe. Que não existe. Mas eu não tive problema, graças a Deus. Só essa vez aí que eu falei, não vou me meter a besta, e o Oswaldo me incentivou, eu fui lá no CREA. Legal. Não, eu acabei De de fazer um repente, você foi projeto. uma precursora. É, Né? Acabei de legal. fazer um projeto de praça agora, lá para Bragança, e assinei. Recolhi a RT. Aliás, o CREA ganha um dinheiro comigo, que se ele arrumar uma briga, se eu fiz 8 relatórios, eu dei R$ 800 para ele, quase 900, em uma semana. Esses relatórios, por ser de meio ambiente, tem que ser registrado também. Na verdade, não tem que ser. A gente faz a RT porque é uma comprovação de que eu tenho capacidade de dizer aquilo que eu estou Sim, falando no relatório. Entendeu? Eu poderia sim, não sim. fazer. Tem órgão que pede. A CETESB pede, se eu precisar fazer uma poda de árvore, uma supressão, eu tenho que anexar a RT. Mas lá nessa da prefeitura, a Ana Carolina pediu, que é uma engenheira agrônoma também da área de meio ambiente, ela é uma excelente profissional lá da prefeitura de Bragança, da Uhum. Secretaria de Meio Ambiente, e ela pediu. Na hora eu nem tinha recolhido, mas assim, foi por causa da correria mesmo, mas eu costumo recolher tudo que eu faço. Eu acho Ah, que legal. E isso tem duas mãos, na verdade, né, Sandra? Né? Porque isso também prova a sua capacidade. Então, se alguém te consultar um dia, você já tem um histórico, né? Registro, Você já está. É como se fosse um currículo também, né? Fazer esse registro oficialmente, não é? desde que o CREA trabalhe direitinho, né? É complicado, viu? Eu tentei tirar lá o meu acervo. Ai, Jesus, eu tenho amigos que trabalham no CREA e tem hora que, tadinhos, dá até dó deles, porque eu reclamo muito. É, Porque é complicado, a coisa não funciona. Sabe? Eu acho que para agrônomo o CREA peca muito. É uma pena, mas eu não deixo é. de recolher a RT de jeito nenhum. Ah, E aí, legal. aí teve uma vez que o Gustavo falou assim para mim, bom, aí tentei pós-graduação na FAO, né? Aí eu vi que paisagismo não era para agrônomo, o que eu queria fazer, porque eles podiam. Lembra disso, Gustavo? Cheguei chorando É, no estágio. Eu poderia fazer uma praça seca, só com pisos, com cores, com elementos. Aí o Gustavo falou: Nossa, vai ser uma delícia, 40 graus na sombra, nem sombra não vai ter. Aí desisti, fiz né? 2 vezes, passei até na prova de inglês, que eu achei que não ia passar, mas na entrevista não deu certo. Aí um santo dia, de casa não faz milagre. é, aí um dia o Gustavo falou para mim assim: é,
tem um pessoal aí que está se juntando, se reunindo para fazer uma associação, vai lá na reunião. Aí lá vou eu, a NP, né? Na SPAD. Ah, que legal! Na SPAD, ali que eu conheci a Jane, o Celso, o Oswaldo, a Cristina Araújo, e um monte de gente que eu não lembro o nome mais, o cara que está com o Cristiano Budrecas, eu esqueci o nome dele. Ferrari, Roberto Ferrari. O Ferrari fazia a manutenção da 23 de maio. E aí, ele vou até escrever aqui para não esquecer mais. E aí eu fui nessa reunião, cheguei lá, fiquei quietinha, né, igual na faculdade. Falei, eu sou tubarão aqui, quem sou eu? Fiquei quietinha. Aí todo mundo fazendo piada, porque se você pegar aquele meu contrato, eu te dou um pândanos de 7 cabeças. E eu não conhecia pândanos, porque a gente trabalhava com planta de praça, né? Grande, mais barata, de fácil manutenção, porque a prefeitura, né, não cuida. E fiquei caladinha lá, e uma hora falaram, nós precisamos fazer um estatuto. Alguém conhece algum advogado? Eu levantei as 2 mãos, falei, pronto, é agora. Para meu pai. Falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor tem que fazer esse estatuto. Nem sei se ele fez, se ele ajudou, mas ali eu comecei a ser mais conhecida, conversar mais com um com o outro. Legal. E aí a Jane começou a implantar as minhas obras, emitir nota fiscal para mim. Aí eles fizeram a sede no Parque da Água Branca. E eu A NP, lembro, tinha uma Sandy lá trabalhando, né? Não era isso? a Mari também. Mari. A Mari. Uma que dava reiki, né? Me deu vários passes de reiki, porque eu não sabia plantar, os jardineiros não era jardineiro, era tudo limpador. Ai, olha, Deus protege. Aí o Ferrari mandava, eu acho que era ele que fazia 23 de maio, e ele mandava um monte de muda de era, e a gente plantava, e eu aprendia com os meninos, tinha sempre um outro que tinha feito uma hortinha em casa, e foi me ensinando, e café com a dona Lila, e gente que abraçava a árvore, aquelas falsas seringueiras engolindo o pau-brasil, e não deixava a gente podar, não deixava fazer nada. Foi um quiprocó. Mas aí ali eu comecei a aprender a gerenciar a equipe, né? Mesmo sem eles entenderem e tudo, ter respeito, saber uma linguagem mais acessível. E depois que eu vim para cá, eu entrei no aeroporto de Viracopos para trabalhar por uma construtora que tinha o contrato de limpeza, áreas verdes e lixo. Eram 75 funcionários de áreas verdes, 35 de limpeza e 9 do lixo. E eu não entendia nada do lixo, né? Resíduo industrial, a maior coisa, quando vinha coisa de fora, aquela preocupação. Uma vez entrou tesourinha, porque tinha umas fazendas em volta do aeroporto, entrou tesourinha num avião lá de chip, sei lá do que, e foi não sei para onde, foi um quiprocó. Ele ficou de quarentena, porque lá não tinha tesourinha, né? Não podia sair de lá com aquela coisa contaminada. Então, eu fui fazer a pós-graduação, depois de 10 anos de formada, em meio ambiente na Unicamp. E era uma junção da Unicamp com a CETESB, eles tinham professores das 2 instituições. Ali só tinha também gente grande, né? Era o cara da Texaco, da Bentley, da Singer, da Samsung, Valeo, Saint-Gobain, e eu também quietinha, e aí chegava na hora de fazer os trabalhos, eu falava, daqui que eu faço a formatação, eu digito tudo, eu digitalizo tudo, mas eles que faziam o trabalho. Então, eu tinha um grupo ótimo, o pessoal, tinha um colega da Croda, aqui em Indaiatuba, e o meu orientador, o João Roberto, falou assim para mim, por que você não faz seu TCC sobre o licenciamento ambiental de Viracopos? Estava na época da ampliação, eu tinha acesso ao projeto, e aí eu fiz isso, fiz tudo. A gente tinha que estimar quantas pessoas iam, que tamanho ia ser a ETE, a ETA, emanações gasosas, tudo, e o licenciamento de tudo isso, os equipamentos para tratar tudo isso. Aí eu comecei a sair um pouco da área de paisagismo.
Lá no aeroporto era legal porque vinha todo mundo fazia fila na frente do meu escritório, né? Com o uniformezinho, com aquele bolsinho, e eu fazia a lista, eles iam embora à noite, aí eu fazia, seu Antônio vai fazer isso, isso e isso amanhã, e ficava à tarde lá fazendo, no outro dia de manhã eles faziam a listinha, eu falava, seu Antônio, o senhor vai naquele lugar, vai fazer isso, até a hora do almoço dá para acabar, depois o senhor vai assim, vai assado, e punha a listinha no bolso dele, aí ele ia embora, vinha outro, seu Francisco, o senhor vai fazer isso e isso, tá bom? Aí vinham máquinas para eu fazer teste, Husqvarna, aquela roçadeirinha flutuante, sabe qual é? Aquele trator que anda Com colchão de ar, né? E eles deixavam comigo e eu tinha que depois fazer o relatório, quanto que consumiu, se esquentou, se não esquentou. Então, eu tinha recurso lá, né? E fazia muita coisa, conseguia fazer muita coisa com esse pessoal. Aí chegava o final do dia, eu puxava a listinha senhor Francisco, o senhor fez isso, fez aquilo, então tá, então pode ir, amanhã eu te dou outras coisas. Aí eles iam embora e eu fazia outra listinha, e assim funcionava. E eu Legal. andava lá. Aprendeu a administrar a equipe, assim. Aí aprendi a gerenciar a equipe assim. E aí teve um caso muito engraçado. Era difícil, né? Porque tinha muitos senhores, eles não queriam receber ordem de uma menina que eles me chamavam. Uma mulher, né? De uma menina. Tem essa ainda. Aí eu falava para ele, esse era o seu Severino. Seu Severino, o senhor não pode pegar a isca com a mão, porque a formiga sente, né? Que a gente pegou, ela não vai pegar a isca. O senhor perde tempo, a gente perde o produto, a planta fica feia. O senhor tem que cortar, pegar uma luva, jogar ali no caminho, né, no carreiro. Aí ele falou, era só o que me faltava. Eu com 60 anos, e vem essa menina dizer que formiga tem nariz. Falei, então vamos fazer assim. É o seguinte, senhor Francisco, o senhor cuida das formigas sem nariz ali do Teca, e eu cuido aqui da gerência de obras, vou deixar o Gervásio cuidar das minhas formigas, vamos ver quem dá certo. Aí acabou o contrato, um dia eu estou lá na cidade, e lá vem o seu Severino, dona Sandra, essa menina me ensinou que formiga tem nariz, aonde a senhora for eu vou junto. Falei, em lugar nenhum, seu Severino, nós estamos desempregados, eu nem o senhor. E aí acabou também o contrato, e eu fui, aí não achei outra área, eu já estava lidando com o lixo do aeroporto e tudo, visitando bastante empresas também para isso, pela essa construtora, e eu acabei entrando numa empresa em São Paulo, de gerenciamento de resíduo industrial. Então, eu ia e voltava todo dia, era uma vaga para engenheiro civil recém-formado, e eu engenheira agrônoma com 10 anos de formado, mas eu fui lá bem despretensiosa, deu certo, a mulher da RH arrumou uma vaga para mim. Então, eu saí da área de paisagismo e fiquei lá visitando empresas, por isso desse meu perfil mais corporativo, porque eu sempre dava um pitaco. Eu entrava, tinha aquelas fênix com aqueles espinhos desse tamanho, aí eu falava para o cliente, fulano, teus funcionários passam aqui, eles vão furar os olhos aqui, você tem que remanejar essa palmeira. Mas vai morrer. Não vai morrer, é fácil, tira o torrão, faz assim, coloca a sala. Às vezes eles colocam bem perto da circulação, né? E na descida. Causado bastante acidente. Porque as primeiras folhas são verdadeiros espinhos, né? E desse tamanho, né? Aqui tinha, na descida, aqui tinha fênix, na beira da quadra, e fura a bola da criançada, né? E todas aquelas coisas erradas. Então, eu estava sempre dando pitaco. Eu ia para fazer uma visita técnica, era para eu ver qual era o tipo de resíduo, qual era o aterro sanitário, qual é o equipamento, não tinha nada a ver com o paisagismo, mas eu ficava dando essas informações para o cliente. Aí fiquei 3 anos nessa empresa, voltei para Campinas para trabalhar em outra empresa aqui como gerente, aí piorou, porque
eu tinha 2 vendedoras que vendiam até urubu voando, elas eram excelentes. E aí nem a visita eu não fazia mais, eu só ficava lá dentro. Eram 45 funcionários, 15 caminhões importados. Aí virei gerente de oficina mecânica. Falei, não quero isso para mim, não. Aí, um dia, eu estava grávida da minha filha. Ai, gente, desculpa. Amber Alert. Ai, desculpa. Que inferno. Tudo bem. Aí, eu fiz uma entrevista numa empresa de Jaguariúna, numa Facilities, aí que eu comecei a ter contato com Facilities. E eu estava com 5 meses de gravidez. Aí falei, vou, né? Ou não, como o pessoal fala, né? Já tenho. Não, eu já tenho. Aí cheguei lá, o cara olhou para mim, assim, com a roupinha meio larguinha. Eu falei, estou grávida, assim, mas eu vim aqui, não sei qual é a sua urgência. Em novembro eu estou de volta, se você puder esperar. Ele falou, não sei, vamos ver. Aí, em novembro, eu liguei para ele, ele me chamou, eu pedi as contas da empresa de resíduos e voltei para a área de paisagismo. Só que aí, muito mais na área de manutenção, dentro das empresas, que eu já tinha aquela vivência também da parte de produção, de resíduos. Aí, eu tive que desenvolver um processo de visita que fosse muito rápido e eficiente, porque se você para os funcionários, o cara tem uma área verde enorme com 2 funcionários, você para ele meio período toda semana, final do mês você tem 4 homens-dia a menos, né? Não é? Então, então, a gente tinha que colocar máquinas, tinha que usar os defensivos, com toda essa dificuldade, que o paisagismo não pode usar nada, né? Tem que matar a formiga no grito. Então, eu faço as visitas assim, eu chego no lugar, ando em tudo, faço o diagnóstico, tiro foto de tudo e vou anotando o que eles têm que fazer. Aí eu procuro conversar com eles na hora mais quente do dia, ou um pouquinho antes do almoço ou logo depois, para eles também, coitados, né? Darem uma descansada lá. Não atrapalha a hora de almoço deles. Se por acaso ultrapassar, eu falo para o cliente, eles têm que voltar um pouco mais tarde, que eu tive que conversar com eles, e explico tudo o que eu vou fazer, converso com o cliente. Se ele tem alguma demanda, ele me chama antes, eu chego, olha, a gente tem que arrumar o armário de defensivos, tem que levantar ele, está muito baixo. Aí eu converso antes com o cliente, depois faço a visita no local e a conversa com o jardineiro. E quando eu vou para casa, aí eu faço no escritório, coloco lá, número 1, fazer a limpeza, a poda de limpeza da moreia, aí tiro foto, mostro, marco na foto, as folhas, a tesoura afiada, fazer isso, fazer aquilo, aplicar o defensivo na hora, em dias nublados. Aí eu ouço sempre aquela história, né? Ana Sandra, esse mata-mato que a senhora indicou não funciona, não. Eu falei, que dia se aplicou? Mas esses dias aí, eu falei, esses dias aí não fez nem um dia nublado, com esse sol de rachar mamona, não dá, a folha fica com a boca fechada, porque eu não vou falar para ele dos estômatos, que ele vai falar, assim. Tudo isso aí era naquela empresa de Jaguariúna. Aprendi isso na empresa de Jaguariúna. E passei muito tempo. Não era a Clinic, não, né? Era a Clinic. A Clinic. Nosso amigo João. Eu acabei... O João, ele era muito amigo do Rubinho McFadden, né? E falecido Rubinho, pois é. E aí o João falou assim, eu vou treinar uns 25 jardineiros, porque o meu negócio é limpeza de dentro de fábrica, né? Mas eu estou achando que tem um filão ali fora de fábrica também. Então, nossa, na época eu acho que ele tinha uns 2.000 funcionários, era um negócio enorme ali. Sim. E aí eu acabei treinando, né? Os 25 funcionários lá no Velho, o Lambra mesmo. A gente deu um curso lá para eles de jardinagem, era de 3 dias. Olha que legal. E isso foi quando, você sabe? Oi? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Acho que o Rubinho era vivo ainda, né?
Sim, a Rubina era viva ainda. Chegou a conhecer a empresa Sim, McFarlane? sim, fui Então. lá, E o fui Mar várias Morto vezes. estava com Covid ainda. Nossa, Gustavo, Foi- essa piada foi dura, hein? Isso foi uma piada, viu, gente? O Mar Morto estava com gripe ainda. Não, Não, faz tempo. Isso que é, bacana é que quando você trabalha para empresas assim, é otimização, né? Você tem que entregar o serviço pedido em o menos tempo possível, com o custo mais baixo possível, né, Sandra? Isso que é um grande aprendizado por passar por essas empresas, ou não? e capacitar um perfil de funcionário que tem um salário um pouco mais achatado por causa do sindicato, né? O cliente não quer pagar Sim, o preço de um jardineiro qualificado com o curso do Gustavo, por exemplo. Então, entra o é, pessoal lá sem conhecimento, ele sabe manusear uma roçadeira, mas ele não sabe a diferença, ele não sabe aplicar um defensivo, não sabe essas questões aí de não pegar a isca com a mão, sabe? Coisas simples. Então, para a gente, né, que conhece, para eles não. E aí, com isso, a gente capacita esses profissionais, e muitas vezes eu falo para o cliente, falei na última visita que eu tive lá num contrato do Oswaldo, porque a Facilities ela não vai por uma pessoa lá, um paisagista, toda hora ensinando todos os clientes. Então, a gente vai visitar e treinar esses meninos para eles terem um rendimento melhor, lidar melhor com as plantas, porque não é só cortar grama, não é só cortar mato, até a parte de manutenção da roçadeira eu tive que aprender, porque depois disso, acho que quando eu saí do aeroporto, o meu orientador lá da pós-graduação falou: tem um pessoal lá em Cajamar que comprou uma área e eles estão construindo 3 galpões e tinha um rio que foi canalizado. O cara era político, o dono do contrato, vendeu para eles, era uma empresa americana, a empresa não tinha conhecimento, não teve assessoria adequada, comprou. A hora que começou a desmoronar tudo lá do Rio, a CETESB embargou. Aí ele me chamou, o engenheiro Sérgio lá, falou: pelo amor de Deus, você tem que vir aqui, põe seu jardineiro, passa o cadastro da sua empresa. Eu falei: não tem empresa. Como não tem empresa? Eu tinha feito o plantio com a Jane, eu fiz o projeto de plantio Uhum. compensatório, mas ela implantou e ela emitiu a nota para mim. a nota é o que era normal, antigamente fazia-se assim, né? É. Era em nome da E empresa. quem está começando, né? É, E aí, um outro também, quando eu saí da clínica, quem saiu de lá, que foi para o RH, que foi supervisor, começou a me chamar. Aí eu comecei a fazer visitas freelancer para várias outras empresas empresa. de facilities. E aí um deles, de uma empresa que eu estou até hoje atendendo, da WCA, na época ele era da Embrase, ele falou para mim: você precisa fazer essas visitas para mim para capacitar meu pessoal, você vai em todos os meus contratos. Aí eu falei: só que eu não tenho como emitir nota fiscal. Não, você se vira, pelo amor de Deus. Aí, em uma semana, eu abri a empresa e comecei com esses 2 contratos. Lá em Cajamar, eu fiquei 13 anos, 12 Que anos. delícia. A Sairlac, que o dono o cara sabe mais de paisagismo do que eu, o cara tem um bom gosto, cliente, que você não acredita. E eu também atendo há 13 anos, faço as visitas, e aí chega num nível que a supervisora lá, ela já sabe como eu falo, eu não preciso ficar explicando, fazer a poda de limpeza com tesoura afiada, cortando lá embaixo, perto do solo, né? Tirando, já ponho poda de limpeza da moreia, poda de formação de tal árvore, aí tiro foto, mostro onde tem que cortar, né? Que E eles legal. fazem com a equipe deles. Uhum. E aí comecei a mexer com árvores também, por causa dessas visitas e tudo, comecei a fazer poda e tudo, só que eu não tinha minha empresa cadastrada no DPJ. E Falando em empresa, você sabe de onde que vem esse Soma? não, Na época que você me conheceu, eu coordenava um programa chamado Somando Verde, que é o nome da sua empresa hoje.
né? Você ligou para mim, falou assim, Gustavo, está registrado esse negócio? Eu falei, "Ih, Sandra, tá não, pode pegar." Tá. Você Mas tinha me falado, a lá gente, no DAE, você falou, abre uma empresa e usa isso. Eu falei, deixa eu aprender a trabalhar primeiro. então, aí a secretaria chamava Secretaria de Obras e Meio Ambiente, SOMA. Olha só, vou escrever. Aí a gente tinha um viveiro no Parque Ecológico Tietê e tinha um viveiro ali no aeroporto de Guarulhos, né? Eu também sou coautor ali daquele projeto. Sim, E tinha muita muda, né? Então, o secretário foi fazer uma visita no Parque Ecológico. Aí ele falou: a gente não pode doar essas mudas para a prefeitura. E era o primeiro governo democraticamente eleito, né? Do Montoro. E aí eu falei: essa prefeitada vier aqui buscar, tudo bem. E você sabe como é que é prefeito, né? Vem com um caminhão, a gente enche de planta, aí ele coloca o caminhão na praça dizendo: vamos deixar a cidade verde, não sei o que lá. E ali vai paineira debaixo da fiação. E isso. você que especializou em arborização urbana, você deve estar arranhando Os ali espinhos no playground. um negócio desse. Aí eu falei para o secretário: secretário, está tudo errado o que nós estamos fazendo. Me dá uma equipe. O que você precisa? Eu falei: eu preciso de arquiteto, preciso de agrônomo, preciso de não sei o que lá, estagiário, e blá, blá, blá. E aí eu montei o Somando Verde, né? A Secretaria de Obras do Meio Ambiente, aí eu montei lá Por o isso que eu Somando sou Verde. mundo verde. E Olha só, você chegou a fazer projeto de praças também, não chegou a muitos. fazer? Cajobi, Ribeirão Pires, Itapevi, Barueri. Nossa, muitos, muitos. Desenhei, aprendi a Foi. desenhar com você, régua paralela e tudo. E no aeroporto eu desenhava, porque eu É, aprendi é. lá. Curva Que francesa, legal. normógrafo, Isso! nanquim sobre vegetal, tudo. A gente tem, deve ter guardado ali esses Deve ter no projetos, né? arquivo, né? Que Tenho legal. meus lápis da Voltar no tempo. Candaste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tenho meus lápis, meus filhos, quando queriam desenhar, falei, não, meus lápis, meu pastel, de Esse jeito não. nenhum. Vai comprar um Faber-Castell para vocês. É, mas aí você abriu a Somando Verde, então, para quem está ouvindo a conversa pela metade, né? Era um departamento que você criou em São Paulo, que Foi. quando você saiu, a Sandra pediu para usar o nome e usa até hoje, né, Sandra? Muito Na verdade, legal o isso. Gustavo indicou. Ele falou: por que você não usa isso? A hora que acabou, eu acho que eu fui uma das últimas a sair de lá, viu? Não sei. E É. aí você falou: por que você não usa esse nome? Eu falei: não, deixa eu aprender a trabalhar. Primeiro, um dia eu abro a empresa. E demorou, hein? Demorou, porque eu abri há uns 14 anos, mais ou menos. 13, 14 Acho. anos. E aí Até eu o logotipo era aquelas duas folhas, né? Você viu? Deixa eu ver E se eu tem um mostro. S ali. Ainda é esse logotipo Isso. legal. Tem aqui, ó. Não sei se dá para ver, deixa eu ver. Aqui, Ah, legal. Aí, Aí, isso. ó. Aliás, é o S, se as você duas quiser folhas. melhorar para mim, porque eu mandei desenhar isso aí e ficou assim pro resto da vida. Eu queria que fosse. Ah, É. tá ótimo. Não, ficou bem estilizado. Ficou, ó, eu procurei. Você tinha aqueles folhetos que falavam sobre plantas tóxicas, né? E tinha o logo. Sim, E aí foi baseado boletim. naquilo que eu fiz. É, Nossa, aí que foi minha época de fama. É, Quando soltei o boletim informativo, todo mês a gente soltava um boletim informativo para a prefeitada, né? sim, E dessa de planta tóxica, nossa, explodiu. Aí todos os canais sim. de televisão, jornal, não sei o que lá. Aí foi minha época de fama. E você imagina eu, vamos dizer, no meio dos políticos todos ali, eu tinha mais tempo de televisão do que o próprio governador, e ninguém atira pedra em manga que está no chão, né? Tá certo. Aí, nossa, quem me conhece sabe que eu não fui, eu não fiz isso para ficar famoso, né? A gente procura ser importante, só isso. Mas foi uma época ali que foi bem dura. E aí foi uma das coisas que eu fui, vamos dizer, pressionado praticamente a sair, né, do governo, porque eu era muito perigoso, na verdade. Ah, é? Eles tinham medo de você E eu virar sou candidato. gringo, eu nem voto mesmo, nem posso votar. Não, porque não sei o que lá, está ficando muito famoso. Se você se candidatar, capaz de você ganhar, não sei o que. Eu falei, gente, para com isso, nem posso votar, velho. Sou gringo. É, mas, então. Sandra, conta aí pra gente aí. O que que você
fala para nós, os paisagistas que estão ouvindo, para atuar nessa área que você atua, porque é muito mais do que facilities, né? Você É, trabalha muito em meio ambiente, como é que chama? Quando você tem que corrigir compensação ambiental, quando compensação ambiental. é, por exemplo, você vai fazer um empreendimento. Eu tenho cliente, a Droga Raia, por exemplo, é um cliente meu. Eles construíram uma farmácia, provavelmente tiveram que tirar árvores. Às vezes eu pego desde o começo o processo. Nesse caso, eu peguei só o termo de compromisso ambiental que eles firmaram com a Prefeitura de Americana. Então, Termo de eles compromisso ambiental é o que chama de TAC, é isso? tá Que que é é um TCA. TCA é TCA. é um compromisso. Você vai antes, porque a proatividade é muito importante no meio ambiente, né? Então você vai, regulariza, licencia e faz a tua construção e faz uma compensação ambiental pelo dano que você causou naquele local, suprimindo árvores. Às vezes Como é até que por outros olha, motivos. você chega lá, você identifica a árvore e, sei lá, o teu cliente ele quer suprimir aquela árvore. Você faz toda a papelada ali na CETESB Sim, e consegue ali o termo de ajustamento de conduta, sei lá, um TAC, uma compensação. Você faz tudo isso, você faz todo esse roteiro burocrático ali, você deixa o cliente, então, vamos dizer, com o objetivo dele, ou não? isso. Eu faço a identificação da árvore e peço para o órgão ambiental, porque se é árvore isolada, é na prefeitura, é no órgão municipal. Se é um maciço, ou se tem rio, tem algumas coisas aí que vai para o lado da CETESB, a Agenda Verde. E aí você identifica as árvores e mostra, faz um laudo, e a CETESB gera um termo de compromisso ambiental. O TAC é um ajustamento de conduta, é quando você já fez, Já depois. já causou o impacto Já ambiental. fez a coisa errada. Já fez coisa errada. Mas também é o mesmo processo. E aí eles determinam a área e a quantidade de plantas. Normalmente eles determinam a área, e a gente planta 3x2, o plantio compensatório, 3 metros entre linhas, 2 metros entre plantas. E aí a gente faz um projeto, tem a resolução SMA 32 de 2014, que rege esse projeto. Então, tem que ter quantidade de árvores zoocóricas e tudo, tantos por cento disso. Nossa, o que é uma árvore eucórica? Zoocórica, que chama passarinho, chama animais, Conheci o termo. É. zoocórica. E tem que ter pioneiras, secundárias, Pioneiras, não precoces, secundária pioneiras. tardia, clímax, não sei o quê, coisa e tal. Agora é Eu só me pioneiro oriento e não muito por um pioneiro. trabalho do Marcelo Crestana, né? Na época que ele trabalhava na CAT, Abacate de né? Campinas, Eu né? não sei se tem o livro dele também, mas é um livro espetacular, que fala exatamente sobre isso. Quais são as pioneiras, secundárias, clímax, não sei o que e tal. Mas o do Harry Lorenzi tem isso também, né? Você consegue pegar Sim, também, né, as é. árvores brasileiras. E aí a gente faz o plantio e você tem que cuidar. Só que o cliente, por exemplo, um cliente meu lá em Barra do Una, o Yacht Club, as advogadas, eu mandava o meu relatório para as advogadas. E aquela mata, ela tem que ficar igual a mata que Deus criou, não é para ficar bonitinha igual um soldadinho, é para ter indivíduos regenerantes no meio. Então, você tem que orientar o cara. Primeiro, você coroa as mudas, não, porque isso é um dos parâmetros para você cumprir o termo de compromisso que você firmou. Aí, primeiro coroa tudo, isso aqui é árvore ou é mato? Não, é árvore, vamos coroar. Depois passa a roçadeira e depois arruma o tutoramento das árvores. Só isso, todo mês, até cumprir o compromisso ambiental dentro daqueles parâmetros. E as mudas vêm de onde, Sandra? De viveiro registrado no RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. De sementes e mudas. Você tem Entendi. que ter o lastro, você tem que ter o rastreamento de onde vem essa semente, porque senão você causa, você transforma mais árvores
em perigo iminente de extinção. Você tem que tirar as sementes daquela matriz, naquele lugar. Então, o produtor, ele tem tudo isso. As mudas dessa embaúba são provenientes daquela semente que foi tirada em tal época, que está nessa localização geográfica, entendeu? Registrado tudo no Ministério da Registrado, Agricultura. registrado. E aí, no mapa, né, no Ministério da Agricultura. Aí faz o plantio. Aí, quando eu tirava as fotos nos relatórios semestrais, entregava para a advogada, ela falava, não, essa foto eu não vou mostrar, porque ficava igual o Gustavo fala, aquela salada que parecia que já foi comida. Eu falei, mas é exatamente isso que eu tenho que mostrar. Porque se eu mostrar tudo bonitinho, ainda está batendo sol, elas não estão com as copas se tocando, não está cumprindo o termo. Aí a advogada mandava para eu refazer, eu falei, não vou refazer, não vou mudar, o relatório é assim. E aí ela aceitava, mas alguém do escritório lá que achava que a foto estava feia e não queria que eu deixasse aquela foto lá, exatamente o que estava comprovando o cumprimento do compromisso. Então, eu acho que para você fazer, você tem que ser ou engenheiro agrônomo ou florestal, e biólogo também pode ser, para fazer esses projetos. Na parte de árvores, pelo menos aqui em Campinas, Hortolândia, Jaguariúna, você tem que ter a sua empresa cadastrada para fazer poda, supressão, transplante, com as motosserras registradas no IBAMA. Registradas. No IBAMA. Sim. Porque é uma arma, né? A árvore não tem como correr de você. Uma arma. Então, ela é uma treta doida, se não tiver registrado, processo. Então, a sua empresa tem essa motosserra, então? Ou você contrata alguém que tem? Só tenho equipes parceiras, terceirizadas, não tenho mais funcionário. Eu tinha em Cajamar, aí, como a obra está embargada há muitos anos, o cliente cancelou o contrato, só tem segurança lá. E aí eu tinha um funcionário lá. Ia toda semana, levava ele para fazer reciclagem. As motosserras simples da Toyama durava muitos anos, durava até roubar, porque lá roubava toda hora. Porque eu levava o funcionário, ele fazia os treinamentos bonitinhos, eu deixava lá, olha, toda segunda-feira você vai fazer isso, uma vez por mês você vai fazer aquilo. Então, a roçadeira funcionava muito bem. Então, você tem que ter essa empresa, e os meus parceiros, eles têm, eu fico de olho nos registros dele. Aconteceu num colégio aqui, eu fui tirar uma árvore enorme, um colégio tombado, do lado da capela deles, cheia de vitral, era um ficus monstruoso, 40 metros de diâmetro, e baixou lá, era 2 de novembro, baixou 2 advogados e um juiz. Não, porque está fazendo barulho, que não vai, me mostra a documentação. Mostrei tudo, eu tinha tudo, tinha a RT, tinha o projeto de autorização, fiz a compensação, que no caso de árvore isolada é doação de mudas. E aí eles falaram, mesmo assim, hoje é 2 de novembro, não quero que faça barulho. Nós tivemos que ir embora. Eu fui no dia 15 de novembro. Vai acordar os defuntos. E acordar os defuntos. Então, tudo muito assim, as pessoas pensam que não tem lei, né? Mas a legislação ambiental brasileira é muito rígida. Você não pode... Os caras falam para mim assim, principalmente em residência, mas a prefeitura não vai lá tirar minha árvore? É obrigação dela. Eu falo, não é. A obrigação é sua de proteger essa árvore. Mas não fui eu que plantei. Aí você conversa meia hora com o cliente, ele fala, então, eu estou aqui desde 40 anos, há 40 anos não tinha nada nessa rua, eu plantei essa, aquela, meu pai plantou aquela, então está explicado, né? Pois não só o valor botânico, mas tem um valor emocional, né? Sim, mas só que se tiver lá, aí a hora que começa o netinho dele tropeçar, quebrar os dentinhos, aí ele não quer mais árvore. Aí ele quer cortar a árvore e estacionar na árvore do vizinho da frente, entendeu? Então, sombra do vizinho. Bem assim. Não pode, tem que ter uma legislação, tem que ter umas regras para você podar ou suprimir,
Mas a maioria das vezes o DPJ autoriza, aqui em Campinas, porque é escola. Às vezes, eu não vejo problema fitossanitário nela, porque ela está com folha e tudo, mas eu chamo o meu operador de motosserra e ele conhece a resistência da madeira. Então, ele fala, essa madeira está assim, por causa daquilo, você está vendo, não sei o quê. Aí eu tenho que pedir para tirar, porque é uma escola, eu não posso arriscar, né? Não pode arriscar. E hoje em dia, com tanta árvore caindo, isso deve impactar bem a sua empresa, né? Que você que cuida disso, você teve que fazer. Como é que acontece? Laudo de árvore caída, alguma coisa assim ou não? Ou já é Sim. compensação, não tem compensação com essas árvores caídas na rua? Não, árvore caída não tem compensação porque é na calçada, né? Às vezes a gente pede para tirar até dentro de condomínio. Essa semana eu podei um ipê branco, que eu acho a coisa mais linda, eu acho a árvore mais linda, eu não queria tirar de jeito nenhum. Aí o Sérgio, meu operador, falou, ó, aqui já tem cupim e tudo. Eu falei, mas ela está enfolhada, não, vamos tentar podar e manter um equilíbrio da copa. Aí a hora que eu podei, eu subi lá na escada, eu vi que realmente estava comprometida. Aí você tem que fazer, de toda forma, você tem que avisar o órgão ambiental. Podamos e tudo, só que agora ela está com menos peso, não corre o risco de cair tão fácil, mas é uma casa que tem 2 crianças, 2 cachorros, não dá para arriscar, né? Então, entre eu e o Sérgio, vamos tirar, que o Sérgio falou que tem que tirar. E aí eu vou fazer o laudo novamente, avisar o DPJ, só que aí, nesse caso, eu tenho que doar mudas, 15 mudas para cada árvore que eu tiro. E eles determinam, normalmente é de 1,5 m, tem que ser de viveiros registrados no Renasem, e a espécie eles que determinam. Teve uma vez que eram 119 árvores e eles queriam manacá. Uma seca, fazia 6 meses que a gente não viu a gota d'água. Falei, não, amigo, você muda essa espécie, não, tem que ser manacá. Aí eu podei manacazinho pequeno assim, deixei ela tipo arvoreta, era arbusto, podei uma por uma, olha o trabalho, o preço que ficou isso. E era de 1 metro. Eu falei, pegar ou largar, filho, não acha no mercado. E o que faz ele escolher, né? Porque hoje, com essa história toda de nativa, de árvores, vai escolher a árvore tipo manacá, não é muito pequena, não é. Sim. Então, para fazer arborização debaixo de fiação é legal, né? E eles usam exóticas também, porque é para arborização urbana. Então, eles pedem resedar, às vezes, pede aquele maldito daquele ipê de El Salvador, que eu não sei para que usa aquela porcaria, mas... Não para de crescer aquilo. Não, e aqueles dedos de bruxa? Né? Lembra que eu perguntei para você? Eu falei, você achou alguma solução para isso? Você falou, ainda não, a solução é motosserra. Sim. Não, quando pega erva de passarinho, né? Não, aquela superbrotação, que eles chamam vassoura de bruxa, ou dedo de bruxa, os ponteiros dela ficam seco e faz uma bola, um emaranhado, e aquilo cai em cima das pessoas. Aqui no meu condomínio tem um monte. E vai passando o tempo, ela vai definhando e morre. E ela foi introduzida aqui, o pessoal acho que pensou que era o ipê roxo, né? Qual que é o parecido com ele? Sim. Ipê roxo. Mas é o pentafila. Foi trazido de El Salvador. E tem gente que fala que não floresce, né? Não floresce. E também não cai muita folha. Eu tenho ela faz 20 anos, nunca vi flor nela. Mas às vezes ela dá uma florada no meio da folhagem, lá em cima, né? E também, eu já vi em Santos, por exemplo, ela totalmente despida e totalmente florida, né? Eu estava dando um curso lá, inclusive, e a fotógrafa, a jornalista queria me fotografar. Eu falei, não vai fotografar eu não, senão você não vai vender o seu jornal. Aqui atrás tem uma pracinha, onde tem o ipê rosa, El Salvador. Na época era tabebuia, pentafila, né? Eu acho que era até tecoma, pentafila. Já mudou 3 vezes, agora é androanthus, né? Enfim.
O... Aí eu falei, mas por que que é raro? Eu falei, caramba, eu falei que é raro porque eu nunca vi ela desse jeito. Aí eu comecei a inventar, né? Falar, é raro, moça, porque quando ela faz isso em El Salvador, a pessoa que fica embaixo com a mão assim e cai uma flor na mão direita, você vai ficar rico. Se cair na mão esquerda, você vai casar com um homem mais rico ainda. Se abraçar, então, Você está lá até nossa, hoje esperando olha, cair a folha. cara, unha encravada, hemorroida, vai falando, tudo e tal, não sei o quê. Aí no outro dia a gente saiu para almoçar e a gente tinha que passar pela pracinha. Você acredita, Sandra, que tinha um ônibus da terceira idade abraçando o tronco da árvore e uma fila atrás, assim, e todo mundo querendo abraçar? A outra vinha só esperando ali cair a Tá flor. vendo? Eu falei, Olha, meu olha Deus só a do céu, olha o que eu responsabilidade. fiz. Olha o que você E tudo isso saiu no jornal, né? Tem É, essa história do IP Rosa El Salvador. mas eu nunca vi. Que Olha, tem um legal. monte aqui no meu condomínio, eu nunca vi ela despida, nunca vi com muita flor. Ela floresce, mas é uma floração discreta, assim. Meio sem graça. É. Até o tronco dela é esquisito, né? Todo cheio de ranhuras. Aí você não sabe se é um problema fitossanitário, se não é. Aí vai arriscar, né? Fica aquela, Não dá, né? né? Então não tem jeito. É muita responsabilidade, né? É, Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, é que nós estamos Mas, chegando no fim. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Sandra olha, Ramos, Juliana. Juliana falando, que demais, Sandra, você compartilha de forma divertida e com tanta autenticidade na sua narrativa, com esse seu percurso profissional. Só tenho a agradecer, dá para ficar umas 3 horas ouvindo, viu? eu ia perguntar se eu podia fazer umas 2 lives, porque eu tenho história para contar, viu? Você viu a quantidade de itens que eu mandei. pois é. A gente vai fazer mais. Olha, Silvia, orgulho da família. Imagina, ela que é a professora lá, está super bem. Mas vamos lá, de novo, hein, Silvia? Vai arrumando aí, que ela adora arrumar aquela casa dela. Mas quem tiver o seu contato, Sandra, quem tiver alguma árvore que derrubar, precisa de um laudo, de um, né? Heloísa quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Heloísa. Oi, Luísa. Olá, Sandra. Olá. Tudo Sou bem? Heloísa. Tudo bem? Sou Tudo Heloísa, sou aqui de Campinas, também fiz o curso com o Gusto de paisagismo, mas eu sou engenheira química, Ah, que legal! mais fora ainda da caixinha. Né? Então, você estava falando sobre o termo de compensação ambiental, né? Aham. E a gente tem visto assim na cidade, o pessoal, por exemplo, por causa dos estacionamentos, a turma vai e retira as árvores, né? Uhum. Existe uma conversa com essas empresas? Como é que é essa aceitação ou não? Eu entendo que é complicado, porque o pessoal precisa de vaga de estacionamento para colocar os carros, né? Uhum. Mas conforme a gente vai andando aqui em Campinas, a gente vê muita, principalmente farmácias, locais em geral, assim, que o pessoal tira tudo, coloca vagas de garagem, aí é aquela coisa seca, parece que você está lá no Canadá ou na Europa, porque daí, nem na Europa, né? Mas assim, local que neva, né? Porque o pessoal fica meses no inverno. Uhum. Essa conversa com eles sobre tentar tirar e fazer uma compensação com algumas coisas ali por perto, esse tipo, é fácil, difícil? Como é que é a aceitação? Porque eu imagino que não seja, porque eu estou vendo que o pessoal não está conseguindo fazer, né? Cimenta tudo e vamos que vamos. Como é que tem sido isso? Não, não é tão fácil, viu? A minha empresa, eu levei anos para cadastrar a minha empresa, são poucas, se não me engano, são 40 empresas que são cadastradas no DPJ. Você tem que comprovar que você está fazendo as coisas com responsabilidade, você tem que comprovar que aquela árvore está trazendo um risco iminente. No caso desse estacionamento, provavelmente, eles, quando fizeram a obra, o que é? Qual é o empreendimento? É um Não, estacionamento? é geral. Você vai andando em Campinas, assim, todos os prédios novos, eles Aham. retiram tudo o que tem de verde, tudo, né? E Sim. faz vaga de estacionamento, tá? Você vai na frente da prefeitura, aquele McDonald's é assim, você vai nas farmácias é assim, você vai na Cobase é assim. Você vai passando, você vai vendo todos os prédios novos de comércio na Norte e Sul, vai por onde você vai andar, tá? Retira-se toda a vegetação, tira a árvore, tira tudo, provavelmente faz a compensação em outro lugar, né? Aham. Mas aquela área fica, assim, dá Fica dói, até no olho, assim, se dá até dói, assim, árida. porque o sol... Aham.
Infelizmente é o preço do crescimento, né, da população e da cidade, mas eles fazem uma compensação se for árvores isoladas. Então, para cada árvore que você retire, que você comprovar e tiver um profissional que vai recolher uma RT e fazer um laudo, se eles autorizarem, primeiro eles fazem o termo de compensação, você tem que doar as 15 mudas para cada árvore que você retira, e depois eles emitem a autorização que sai no nome da empresa que vai tirar. Por exemplo, essa que eu fiz agora no condomínio, vai sair, que eu fiz só a poda, vai sair no meu nome a compensação, porque eu tenho que acompanhar, que eu tenho que comprovar que eu tenho a capacidade para fazer direito a poda ou a supressão. E aí a prefeitura se encarrega de fazer essa compensação com essas mudas que eles ganham. Então, seria como se fosse uma reordenação, eles devem estar plantando em algum lugar. Quando é na CETESB, aconteceu de eu tirar, já faz um tempo, acho que eram 17 árvores em Paulínia, eu tive que plantar 300 árvores e eles indicaram um local. Aqui também, quando é na CETESB, tem o banco de áreas verdes, eles falam, você planta lá. Eu tirei umas árvores, aqueles pinheiros do Colégio São José, eram 214 pinheiros, estavam secos, eram aqueles de Norfolk, né? Estava tudo seco, tudo caindo, tinha muitos anos e não tinha para onde cair, ou era rua, ou era quadra, ou era estacionamento, ou era o campo de futebol. Então, umas para cá, outras para lá. É aquele pinheiro que eu nunca vi ele no prumo, né? Vamos dizer, né? Ele sempre está torto. Só que aquilo... Pinheiro de Norfolk. Então, e aquilo era um fragmento de mata que foi doado para a escola e tudo. Então, eles tiveram que plantar 1000 mudas por causa disso. E eles plantaram no Parque Ecológico, eu tive que cuidar por 4 anos, fazer os relatórios semestrais, e a gente conseguiu reviver uma nascente por causa disso, que a gente teve que plantar em volta de um olho d'água lá que já estava seco. Né? Entendi. Semana passada, eu fiz uma visita nos plantios que a gente fez numa fazenda em Indaiatuba, por causa de condomínios que vão abrir, que também precisaram fazer a compensação. São vários plantios ali. Já está minando água de você não conseguir andar lá. As mudas foram plantadas há 6 meses e já está assim. Que legal, legal. Então, essa é a compensação, mas na cidade realmente vai ficar mais árido. Mas, pessoal, mas não tem nada que dê para fazer assim para negociar com eles, né? Próximo. Ou mesmo às vezes eu penso assim, estacionamento, né? Que eu moro aqui no Parque Prado e aqui vão fazer agora o supermercado, vão fazer aqui é bacana, só que vão fazer estacionamento, né? E assim, será que a gente não tem uma solução, uma alternativa de vegetação, para poder alguma coisa, para não ter que ficar essa coisa tão árida, né? Tão árida. A gente tem tanto conhecimento. O certo seria fazer um projeto com aquela árvore que está no meio de 4 vagas, né? As árvores que não sejam flamboyant, porque os caras também fazem cada uma, né? Não deu tempo por causa do feriado, eu ia mostrar cada caso. De qualquer dia a gente faz outra live, eu vou mostrar. Construtora que põe um muro aqui e um canteirinho de 10 centímetros e planta aquele monte de pau-formiga, aquilo vai estourar tudo. E não vai fazer sombra, porque ela tem copa colunar. Então, teria que ter um canteiro maior, mas o certo seria o projeto da construtora fazer isso, até porque eles têm a pessoa procura mais, né? Você compra um apartamento num lugar que é mais arborizado, porque o paisagismo é o papel de presente, né? Você não vai dar um brilhante e embrulhar em papel de pão, como o Gustavo falava no curso. É verdade. Né? Então, o certo seria ter esse projeto, sim, mas eu não sei se eles têm uma outra forma de compensação. Né? Que eu só entro na hora, a maioria das vezes eu entro quando já está o termo de compromisso assinado, só para implantar a compensação. Então, entendi. Não sei qual que a negociação para conseguir o GRAPROAB, porque eles não conseguem, viu? Se não fizer a compensação, eles não conseguem o GRAPROAB.
Até que aqui, assim, a parte dos prédios, eles estão até dando um jeito, né? Mas é o comércio mesmo que está ficando feio, difícil, né? Mas E a gente, como eles vão fazer aqui ainda, a gente fala assim, vamos juntar uma turminha lá, vamos conversar com eles para ver se, pelo menos pensa a respeito. Tá? Isso. Não der certo, mas pelo menos pensa a respeito. Propõe um projeto lá para eles, propõe um projeto paisagístico É aquilo que eu estava falando no começo da live, eu chegava lá e a dor do cliente é essa, ó, eu tenho um talude aqui que está desmoronando, não dá para você pôr uma grama esmeralda, ela não aguenta aquela declividade, você não tem funcionário para subir, linha de vida, NR e um monte de curso. Não, põe um amendoim, põe um negócio que segura, né, põe uma vegetação no estacionamento, tira as fênix da passagem do pessoal, faz uma área de convívio, né? Então, isso muito nas fábricas. Luísa, foi legal escutar você de novo, né? Foi uma honra muito grande. A gente está chegando bem, a gente está estourando meio horário. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, rapidão ali, que a gente está encerrando, né? Se a gente tivesse no boteco, a gente ia conversar até meia-noite, né? Porque o assunto é muito interessante. Mas, enfim. A Silvia perguntou aí. Uma leiga. Como é a captação de novos clientes e qual o impacto de IA na sua área? Eu ia falar, o seu marketing como é, mas olha aí que legal. Meu marketing é boca a boca e os meus clientes que me indicam, porque como eu sou sozinha, sou eu e Deus e meus parceiros, eu até, você viu, eu indiquei o quê? A minha página que é estática e o meu e-mail. Então, ainda não cheguei nesse ponto. Fala o nome para digitar aqui. Você tem, nem Insta você tem, então. Só Insta pessoal, que eu nem sabia que eu tinha outro dia com o meu primo numa formatura da minha prima. Ai, eu sou madrinha dela. Madrinha, você tem Insta? Eu falei, pequenininha? Você quer só metade? Claro que tem. Eu falei, tenho. Você chegou atrasado, velho. Estou atrasado. Quem chegou atrasado? Oswaldo. Oswaldo não pode. Muito quietinho. Você não pode falar, Oswaldo. Você chegou atrasado. Então, deixa eu responder. Oi, Oswaldo. Fala, Sandra. Tudo bem? Bem, tudo jóia? Tudo jóia. Eu e a Sandra, a gente conversa só todo dia. É verdade. Aí, Silvia, minha irmã perguntou como é novo cliente. O Oswaldo me indica, eu vou nos clientes dele, vou nos clientes da Jane. A Carlinha e o Tadeu me liga todo dia. Os arquitetos deles, isso é bicho, não é bicho? O que eu faço? Aí eu vou dando as receitinhas. Legal, legal. Então, e aí você dá assessoria também para essas empresas de paisagismo, não só que tem que resolver problemas, mas também de jardim, de praga normal, meio que uma consultoria, alguma coisa do gênero? Sim, direto. Lá na Calux, eu sou responsável técnica da Calux há muitos anos, uns 25 anos, eu acho. Nossa, a gente conheceu a Calux na ANP, né? Foi. A Jane e o... bacana. Eles ainda atuam, então. A Jane e o... Como é que chama? O Celso, Eles ainda atuam, ainda existem. Eles abriram a Calux Projetos, eles estão em Atibaia, vivem muito bem numa chácarazinha deles que virou um pedacinho uma casa maravilhosa. Casa maravilhosa, parece um pedacinho da Toscana. E a Carlinha, que é a filha da Jane, e o Tadeu, que é o marido dela, que estão tocando a Calux Jardins em São Paulo. E aí eles estão com 2 arquitetos novos, que são a Gracinha, e eles toda hora... Hoje mesmo, o que é isso aqui? As folhas furadinhas, aí eu já expliquei, passei a receita, e funciona muito bem assim. Os relatórios lá, eles fazem bastante compensação. Para a Heloísa, essa é uma informação boa. Em São Paulo, eles têm que compensar nos prédios. Eles fazem bastante plantio, mas pouquinha coisa assim por obra. 15 mudas, 20 mudas, e sempre tem relatório para fazer. Agora... Bacana. As obras do Oswaldo são maiores, 23 mil mudas aqui no Santander.
Aí o funcionário dele falava assim para mim, eu falei, ô Daniel, eu falei para ele que eu ia contar essa história aqui na live. Daniel, o que você fez de serviço aqui? Foram 4 anos eu tocando a obra para ele, no Santander aqui, e eu falei para ele, você conseguiu cortar a grama? Ele falou, sim, já cortei todo o download, já está tudo cortado a grama do download. Verdade. Nossa, seu professor, Abaixou. é muito tecnificado. Abaixou a grama. A Sandra, ela toca muita coisa para mim. Tem obra aí, que nem a Castellato em Atibaia. Eu acho que faz 6 meses que eu não vou lá. A Sandra resolve seus BOs, Oswaldo. Que delícia. Resolve, hein? não, e assim, a gente aqui tem uma obrigação contratual. Você não tem mais contrato de manutenção de paisagismo em São Paulo, em que você não tem que ter um agrônomo responsável, certo? Então, não tem jeito. Ou eu tenho a Sandra, que me atende muito, tem o Rainer, tem um monte de gente, porque você não tem mais como você fazer. Agora, tem serviços que o agrônomo tem que passar lá 2, 3 horas por mês. Agora, tem um serviço que ele coordena mesmo, né? E a Sandra é muito boa para isso. A Sandra tocou uma obra gigante para a gente aí em Campinas, pertinho de vocês aí. Nossa, ela tocou lá, foi Santander, tarde. né? Não, bastante Mostrou coisa. essa obra numa palestra para a gente. E assim, Legal, Que gente. legal. a linguagem com eles é muito legal, com os funcionários, né? A gente tem que conversar um pouquinho para não atrapalhar o serviço deles, mas é gostoso conversar, eles respeitam. Eu vou na Castellato depois da manhã, né? Deixa eu ver aqui. Dia 24. Eu vou a cada 15 dias lá, e aí eles fazem tudo bonitinho, aí eu vejo que eles, sei lá, no estilo da listinha. O que vocês fizeram, do que eu te Legal. mandei, o que vocês vão fazer semana que vem. E funciona muito bem. E registro por foto para depois emitir o relatório. Não, eu mando um relatório por WhatsApp. Agora, aí a Silvia perguntou de tecnologia, e não cheguei ainda, mas eu coloco lá, 1, podar as plantas assim, fazer assado, tal, 2, fazer assim, aplicar essência na dose de tanto, para desalojar a praga, depois para aplicar de pel, todos os produtos têm que ser domissanitários, aí não é fácil, né, gente? Não é fácil a gente trabalhar com anilina, mas a gente faz o que pode. Né? É isso aí, maravilhoso. Agora, esses produtos químicos ali, esses defensivos, normalmente é tudo para monocultura, né, Sandra? Como é que você faz? Vão aplicar de pel para o algodão, ou para a cana, ou para o café, ou alguma coisa assim, né? Falou que lagarta é de pel. Aí, para desalojar, é sempre os mesmos produtos, sim. E os que são registrados no Ministério da Saúde. Então, o que muda o produto, o que eles chamam agrotóxico, no domissanitário? Só concentração, aí você aumenta a dose, dá no mesmo. Eu acho uma besteira isso, eu acho que eles deveriam ter uma forma de controle melhor e permitir que a gente faça. Outra coisa, tem produto que só vende de 5 litros, no paisagismo a dose é pequena, onde você vai guardar isso, né? Então... mas por isso que na Forte Jardim foi uma sacada, né? Sim. Forte Jardim começou com embalagens menores, colocar em gardens, né? Mais doméstico. Mais domésticos, né? Para atender o paisagista também, né? E por isso está bombando aí no mercado. Então, e aí, como eu mando essas coisas no grupo, que sempre tem o cliente, no caso da Castellato está eu, Oswaldo, o cliente, 2, 3 departamentos lá, e os 2 jardineiros. Incomoda eles, mas eles queriam que fosse assim. Só que aí o funcionário fica olhando no celular e eles falam que ele não sai do celular. Isso, é que ele está lá vendo, é como se fosse a agenda dele do que ele tem que fazer. Né? Então, eu defendo também os meus. Oi, Tadeu. Beleza, então, gente. Vamos encerrando, né? Tadeu chegou na saída, Tadeu. Então, estamos encerrando, estourou já quase meia hora. Está sem microfone. Liga o microfone aí, Tadeu. É uma pena. Peço desculpa a todos, eu estava numa reunião.
Ah, que Ah, pena. tá certo. Mas olha, a Sandra nos prometeu uma nova live, porque ela tem tanta coisa para compartilhar com a gente. Então, quando ela tiver mais tempo, né, Sandra? A gente Isso. marca um mini curso online aqui com você para a gente aprender com você. Tá, Isso. A Sandra você tem que pôr ela para contar caos, Martina. A Sandra é boa de ela, contar caos. Eu imagino. Eu imagino. Eu conto para os jardineiros, eles falam assim, essa Sandra ensina cada coisa, eles falam para mim. Mas é uma delícia, gente. Vamos marcar, eu pedi 2 horas de live, avisei vocês. É um tal do povo falar que eu falo muito. Aí um dia eu fui numa numerologista, ela falou assim, não é que você fala muito, é que seu chakra dominante é a laringe. Então você veio ao mundo para se comunicar. Eu falei, graças a Deus, muito olha, obrigada. tem essa ainda. Eu nunca mais vou para terapia. Boa, desculpa. É isso aí. Aí, ó. Olha, tá perguntando Instagram, qual é o seu Juliana. Instagram. Não tem Tenho Instagram. ainda, Juliana. Eu vou pedir para o meu genrinho fazer para mim. Ou o filho do Tadeu, que é dessa área. Pede lá para o filho. Olha aí, vamos embora fazer esse Instagram profissional, né? Isso. Legal. Isso. Olha aí, ó. A Sandra é maravilhosa, uma excelente profissional. Top. Obrigada, Só gente. elogio, Obrigada. Sandra. E vamos esperar uma próxima live, então, para contar os causos, então. Isso. Muito obrigada pelo convite. Eu sou fã de vocês dois, como casal, como profissionais. O Gustavo foi quem me deu o direcionamento. Nunca que eu imaginei que fosse atuar na área de paisagismo. E se não fosse ele, eu acho que hoje não teria todo esse conhecimento. Você é aquela pipoca que estourou bem. Não virou piruá, não. Não virei piruá, Muito né? orgulho. Muito orgulho de você. Parabéns pelo seu trabalho. Foi muito gostoso compartilhar um paisagismo de outra vertente, né? Foi muito bacana. E, ó, tá convidado para a próxima live aí. Vamos lá. Vamos deixar agora, deixar outras pessoas participarem, que eu assisti várias, e aí depois a gente volta aí com novidade. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Tá bom. E na hora que tiver seu Instagram, você avisa para a gente colocar na sua gravação. Tá bom. Tá bom? Ponho sim. Falou, gente. Boa noite. Obrigada, Tchau, Sandra. Tchau, Até tchau, almoço. obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Boa Tadeu. noite. Boa Tchau, noite. Silvia. Valeu, boa noite. Tchau, beijo grande para todos. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, Juliana. Tchau, sim. Tchau, beijos. Beijos.